a gente colocou assim, vontade e necessidade. Onde a gente coloca o que a gente está com vontade, né? A vontade, ela é passageira, ela vem, se aguça, daqui a pouco passa. Mas é a necessidade. Então, hoje nós queremos sair para almoçar fora. Que raras vezes a gente faz isso porque onde a gente mora tem poucas opções, então a gente faz uma opção mais leve. Nós queremos sair, vamos fazer um passeio. Então a gente sai para rio, para fazer caminhada, e a gente começou a observar que isso agradava o nosso dia a dia, o nosso final de semana, a gente ficava feliz com esse tipo de passeio, né? Relaxa em contato com a natureza, e para isso a gente fazia lanche ou alimentação que fosse leve, porque a gente ia caminhar ou ia fazer alguma coisa à natureza, e a gente levava de casa uma comida mais natural, uma comida mais saudável, né? Coisas que a gente está a fim de fazer. Então, durante a semana, vai no supermercado, compra os ingredientes, já faz um planejamento no final de semana o que você vai fazer e faz esse preparo. Então, a gente começou a optar por isso, fazer um passeio, ter esse lado mais natural, para a gente evitar grandes gastos. Porque, como você falou, restaurante, você vai num restaurante, você vai optar pelo lado direito do cardápio, e isso não é legal. Então é só uma vontade, a vontade de fazer alguma coisa diferente. E se você fizer uma opção mais natural, essa vontade vem e você agrega valor a ela. Então a gente optou por esse lado de gastos com mais vantagem, né? Fazendo bem tanto para o bolso como para a saúde. Legal, uma boa. Agora, uma pergunta que eu não quero calar, porque a gente faz uma coisa meio automática. Tá ótimo, nós estamos aqui colocando coisas que podem ser um gasto excessivo, aí, né? E a gente muitas vezes acaba chegando no final do mês, você não sabe onde foi o dinheiro, porque a gente acaba gastando sem muita consciência, né? Tem o que a gente está fazendo. Você tem um certo planejamento. Agora, eu pergunto, por qual motivo você, por exemplo, tenta economizar? Eu procuro economizar porque eu estou fazendo investimento para que eu consiga investir num terreno, investir na construção de uma casa ou na compra de um carro. Por que você economiza? É só porque não está dando dinheiro ou você tem algum tipo de planejamento para investimento, Vânia? Você falou uma coisa interessante que chamou atenção. Isso tudo que eu falei até agora, eu passei a fazer há pouco tempo, tá? Porque antes eu não tinha esse controle, não. Era mesmo entrava e saía como ralo, literalmente. Hoje, o que eu penso? Eu tenho que pensar no futuro, né? Então, hoje, a gente trabalha, como diz na minha terra, a gente rala pra caramba e não vê o fundo, não vê o benefício desse trabalho todo, passar o dia inteiro na rua trabalhando. Você não tem descanso, você não tem prazer, você não tem nada, só a boleta no final do mês. Então, essa era a minha vida. A partir do momento que eu comecei a ter essa consciência, ainda superficial, mas já com uma consciência de que eu quero comprar um terreno, sim, eu quero construir uma casa, sim, para mim, para minha família, eu quero fazer com que o dinheiro trabalhe para mim. Ele tem que trabalhar para mim e não eu para ele, do jeito que a gente está fazendo, do jeito que o mundo está vivendo, né? Então a gente precisa entender que um pouquinho que a gente guarde hoje, um pouquinho que a gente invista hoje, amanhã ele vai me dar um feedback desse valor que eu estou investindo. E aí sim eu penso em começar a crescer. É como um novelo de lã. De pouquinho em pouquinho, ele vai crescendo, se eu for enrolando, até que ele vire uma bola grande, né? E a ideia é essa, plantar, né? Nesse balde que eu falei o tempo inteiro aqui, que estava furado, eu vou aproveitar então os furinhos dele, que são microfuros, vou colocar uma terra, botar uma semente e deixar ela germinar.
Então a ideia é, em vez de jogar só a água e deixar ela escapar, eu começar a colocar limitações no meu pensamento, nas minhas vontades, para que isso se torne terra, que eu consiga adubar, que eu consiga semear alguma coisa que me dê fruto lá na frente, né? Então, eu estou com 50 anos, mesmo com 50 anos, eu tenho chance de conseguir colocar o meu pé de meia, vamos colocar assim, como meu avô falava, né? Fazer o meu pé de meia para eu estar tranquila e sem dor de cabeça, sem preocupação, sem estresse, sem minha pressão ir lá na lua, sem eu passar mal, porque eu tenho dinheiro no final do mês para pagar os meus boletos. Então a ideia seria essa. E é assim que eu estou aprendendo e estou começando a caminhar nesse processo de guardar um pouquinho e pensar que a vontade ela fica para depois e eu vou ver o que é necessário. Não deixando de fazer minha academia porque é necessário, eu deixar de fazer minha academia porque eu vou pagar boleto? Não. Minha academia ela é prioridade porque eu preciso ter uma saúde adequada. Meu corpo precisa estar, né, com saúde, precisa estar fortalecido, eu preciso esclarecer. Então, não é tirar o dinheiro da academia, é tirar o dinheiro da bala, do bombom, do cafezinho e assim vai. E desse jeito você acaba priorizando sua saúde, né? Mas não é me forçando a não ter vontade. Não, eu acho que quanto mais consciência nós tivermos, enfim, pensa no seguinte, eu quero ter um carro, pô, é muito legal. Então, quando eu vou pegar aquele lanche, sei lá, eu penso, puxa vida, ao invés de comer esse lanche desse tamanho, comer. Quer dizer que eu não posso. Eu posso. Mas ao invés de eu comer todos os dias, ou 4 vezes por dia, né? Sei lá, 4 vezes por semana, né? Eu acredito que a gente possa fazer assim. Eu como uma vez e as outras vezes eu guardo para comprar aquele carro que eu quero, para arrumar minha casa, né? Para essas coisas. E guardar o que eu tiver comigo, eu guardo. Agora, vamos combinar que quais são as opções que a gente tem no mercado? Eu não acho. Poupança é uma coisa que já não se fala há muito tempo, né? Outros investimentos, eu sou meio receosa. Eu não sou o tipo de investidora que vai comprar ações na bolsa. Eu não sei nem o que significa isso. Mas, você já ouviu falar no BDM digital, Vânia? Já ouvi sim, Ângela, e confesso que no começo eu também fiquei um pé atrás. Porque a gente ouve tanta coisa, é digital para lá, é token para cá, é moeda. É uma coisa tão fora da nossa realidade, né? Parece que a gente está em outro planeta. Mas aí eu descobri que, na verdade, não precisa ser especialista. A gente só tem que entender que o mundo está mudando e que a gente tem que mudar com ele, né? E aí o BDM é um token digital. Tem uma representação de valor dentro de uma tecnologia segura, né? E com esses nomes todos difíceis que eles falam aí, eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que a gente precisa de uma tecnologia que faça que a gente tenha uma alternativa para se começar a pensar em fazer o dinheiro trabalhar para a gente, né? Porque o que a gente tem é o quê? A gente tem nosso dinheiro na conta, esse dinheiro com o tempo vai perdendo valor, a inflação vem como um pedacinho dele todo mês, não é isso? É verdade, parece coisa de gente milionária, de investidor de bolsa, de quem entende muito de computador. Mas, diga uma coisa, você falou em guardar dinheiro e sobre inflação comer um pedacinho dele todo mês. Não acontece a mesma coisa com o BDM? Eu explico. O que algumas pessoas estão fazendo é buscar ativos que tenham potencial de valorização. O BDM vem com uma dessas possibilidades dentro de uma economia digital. Mas não é aposta? Ele não deve ser tratado como uma aposta. Assim, como qualquer investimento, a gente precisa de estudar ele, entender, ter uma consciência do que é. Entender como funciona, compreender que o mundo digital está crescendo
e que talvez a gente precise começar a olhar isso com uma maturidade diferenciada, né? E a gente chega ao final de mais um episódio do Consciência Financeira. Hoje nós falamos sobre aquele sentimento que muita gente conhece bem, trabalhar o mês inteiro e, quando olha na conta, o dinheiro simplesmente sumiu. Falamos sobre balde furado, aqueles pequenos gastos que parecem inofensivos, o cafezinho, a promoção irresistível, os aplicativos de compra, as assinaturas, essas assinaturas que a gente quase nem usa. Sozinhos, parecem pequenos, mas juntos viram um ralo invisível que leva embora nossos sonhos. Refletimos também sobre as febres do momento, as modas que o mundo coloca diante da gente, que despertam vontade, mas nem sempre necessidade. Aprendemos também uma coisa muito importante: vontade dá e passa, necessidade permanece. E falamos sobre estratégias simples e práticas: anotar gastos, planejar a semana, limitar as assinaturas, dividir serviços com consciência, organizar a família, conversar com os filhos, fazer escolhas mais naturais e econômicas para o lazer. Nada radical, nada de viver privando de tudo, né, Ângela? Mas viver com intenção. A gente tem um porquê de economizar. E esse porquê de economizar não é sofrer. É economizar para dar uma direção ao dinheiro. Também tocamos em um ponto essencial. Por que economizar? Só para pagar boleto? Ou para construir algo maior? Comprar um terreno, trocar um carro, ter tranquilidade, investir no futuro, fazer o dinheiro trabalhar por você, e não o contrário. E dentro dessa conversa, abrimos espaço para falar sobre as novas possibilidades, como o BDM digital e outros ativos da economia digital, não como promessa mágica, não como aposta, mas como tema para estudo, reflexão e amadurecimento financeiro. O mundo está mudando e a informação é ferramenta. Se tem uma mensagem que fica hoje é essa: consciência financeira não é sobre cortar tudo, é sobre escolher melhor. Fechar os ralos, plantar sementes, transformar microgastos em oportunidades e construir passo a passo aquele pé de meia que traz tranquilidade lá na frente. Eu sou a Ângela. E eu sou Vânia. E esse foi mais um Consciência Financeira. Até o próximo episódio.